do dia 21 de junho de 1980, reinauguração do Estádio Olímpico, Grêmio 1, Vasco 0. Você sabe quem foi o goleiro do Vasco naquela partida? Deve ter sido eu, né? Você sofreu o primeiro gol com o Estádio Olímpico completo. Inclusive, eu me machuquei nesse jogo. Ah, é? O Nilmar pisou na minha mão e inclusive fui substituído e levado lá para o hospital de clínica para fazer o exame na mão e tudo, porque havia suspeita de fratura. Você foi o goleiro das maiores conquistas do Grêmio. Foi treinador em 92, treinador de goleiros em 95, agora é comentarista da Rádio Grêmio, trabalha nas escolinhas. Só falta uma coisa pra ti. Quando é que tu vai ser presidente do Grêmio, Mazzaropi? Não, eu não tenho essa pretensão, não. Acho que a presidência do Grêmio, eu acho que nós estamos muito bem servidos. O que eu quero é poder retribuir ao Grêmio tudo aquilo que eu recebi do Grêmio. De poder estar passando a experiência da gente, né? E estar formando atleta para o clube, isso que é o mais importante, né? É a maneira que a gente tem de retribuir o privilégio e a honra que o Grêmio me deu de poder vestir essa camisa e ter realizado o meu sonho de atleta. Você saiu do Grêmio depois da conquista do mundo e voltou em 85. Nesse ano, o Grêmio retoma a hegemonia do futebol gaúcho e esse teu retorno tem como auge a conquista da Copa do Brasil de 89. Esse ano de 89 ele foi bem complicado para o Grêmio como clube. A que tu acredita essa dificuldade enfrentada pelo clube, por vocês nessa época, em 89? Tudo é questão de momento. O futebol ele é assim, né? Nós vínhamos numa sequência boa de 85, 86, 87, 88 e geralmente inclusive o time de 88 foi considerado o Grêmio Show, né? Entendeu? O treinador Otacílio. E em 89, inclusive nós fomos eliminados na semifinal do Campeonato Brasileiro, Copa União na época, se não me falha a memória, para o Inter, 2-1, onde eles dizem que foi o Grenal do século. E nós iniciamos o ano de 89, a coisa meio complicada, o time não se encaixava e tal. Aí houve a troca, o treinador era o Minelli, aí houve a troca, veio o Cláudio Duarte, num momento crítico do Grêmio. O Grêmio tinha um jogo em Vacaria contra o Glória e que o Grêmio precisava ganhar, porque senão o Grêmio corria o risco de cair para a segunda divisão no Campeonato Gaúcho. E aí o Grêmio, além da vinda do Cláudio Duarte, o Grêmio contratou o Edinho, o Jandir e o Elcio, que estrearam nesse jogo contra o Glória em Vacaria. E a chegada E nós vencemos por 2-1, com um gol do Edinho e outro do Almir. E essa chegada do Cláudio sacudiu o vestiário? Inclusive o Cláudio fez um contrato de risco, né? Porque a situação era complicada, né? E você naquela época jogar no interior não era fácil, né? Era bem complicado. E a chegada dele já deu uma mexida. Aí veio mais o Edinho, o Elcio, o Jandir, que também trouxeram uma confiança maior para o grupo também, né? O Edinho, com toda a experiência dele, de seleção brasileira, de Itália e tudo, isso deu um up para a equipe, né? E nós conseguimos vencer o Glória lá em Vacaria, 2-1, e ali nós demos uma virada e conseguimos conquistar o pentacampeonato gaúcho. Essa semana de preparação foi muito mais conversa com vocês ou teve mais questão tática? Porque o Claudião, ele é um cara que conhecia o interior gaúcho, tinha sido treinado pelo Daltro Menezes, então ele sabia mais ou menos como era o jeito do Daltro treinar, preparar suas equipes. Até porque ele não tinha tempo para treinar a equipe, né? Ele foi colocando alguma coisa mais na conversa com os jogadores. E para nossa sorte a equipe assimilou aquilo que ele queria, principalmente para aquele jogo, né?
e deu certo. Naquele mesmo ano, o Internacional estava disputando a Libertadores. Aquilo afetava o ambiente de vocês no Olímpico? Existe essa história, essa lenda da gangorra? Quando um está bem, o outro sofre para se recuperar? Aqui no futebol gaúcho sempre houve isso, né? Mas é que isso vai muito dos jogadores também, né? De como você encara as coisas, né? Eu, como vim do Rio, eu estava acostumado a jogar clássico todo final de ano, todo final de semana, e participei de vários clássicos, dos maiores clássicos do Rio de Janeiro, que é Vasco e Flamengo. Eu encarava a coisa com muito mais naturalidade, né? É claro que depois a convivência acabou a gente sendo envolvido em todo o contexto, porque o Grenal é uma coisa diferente, sabe? Essa rivalidade, quando ela não tem a agressividade, quando ela não tem a violência, ela é uma rivalidade saudável, né? Até para o espetáculo, né? E você acaba sendo envolvido. No meu retorno ao Grêmio, aconteceu um lance comigo, nós fomos jogar em Caxias, e eu estava atuando com uma luva com a palma vermelha. E no intervalo do jogo, um torcedor me chamou no alambrado e eu fui atender o torcedor. E ele virou para mim e falou: mas ó, tá tudo bem, mas só tem um detalhezinho que não tá legal. Eu falei: o que era? É a palma da sua luva, que era vermelha. Eu falei: ah, porque é vermelha? Não tem problema. E eu acabei trocando no intervalo do jogo, né? Então você vê que, queira ou não, tem tudo isso, né? Tem todos esses temperos do Grenal que tornam o Grenal uma coisa diferente, um clássico diferente, atípico, é uma competição à parte. E existe, sem dúvida existe isso. Quando um está bem, o outro geralmente não atravessa um bom momento, mas chega na disputa, no Grenal mesmo, as coisas se nivelam. Não importa se é o Grêmio ou se é o Inter, que esteja na ponta ou embaixo, mas no Grenal as coisas se nivelam e é sempre diferente. Essa brincadeira Grenal saudável, ela em 89 ela ficou materializada numa campanha de prêmios, tanto do Internacional quanto do Grêmio, né? Em que tu participavas de um comercial do bolão do Grêmio com o Tião Macalé. Como é que foi essa tua experiência de ator, Mazzaropi? Rapaz, o Grêmio fez logo depois que saiu a do Tafarel, né? Na época, tanto o Grêmio como o Inter tinham um bolão, né? E aí eles resolveram fazer, e nós tínhamos ganho o campeonato gaúcho, e eu havia pego 2 pênaltis na final, né? E aí o Grêmio resolveu fazer isso. Quer dizer, os promotores tiveram a ideia de fazer uma campanha do bolão comigo e com o Tião Macalé. E eu defendendo pênalti, de cabeça, de tudo, né? E foi feito, né? Não foi fácil, porque para mim eu fiquei até 2h30 da manhã para tentar gravar, né? Os lances e tudo, né? E um frio tremendo, quer dizer, você sem aquecer, sem nada, não era fácil. Mas deu tudo certo, no final deu tudo certo, inclusive, se não me falha a memória, foi a série do bolão que mais vendeu naquela época, foi essa com o Tião Macalé. Era sensacional. Mas é que o Tião Macalé também era sensacional, né, cara? Ele era... foi uma sátira maravilhosa, né? Enquanto o Tafarel era um menininho, loirinho e tal, e ele buscava o pênalti bem no canto, tu tirava de cabeça, né? Sensacional a resposta. Falando em pênalti, Maza, nos Grenais de 89, tu deixasse a tua marca, né? No Grenal de 3-1 no Beira-Rio, você defendeu o pênalti do Norton, né? E na final, exatamente do Edu e do da Croce. E do Edu e do da Croce. Qual era a técnica que tu utilizava na época? Tem alguma coisa que... Porque hoje temos muitos recursos, assim, mas... Futebol, o pênalti, ele tem ciência para você pegar, né? Devido a eu treinar todos os dias isso, eu no Vasco da Gama, eu ficava com o Roberto Dinamite. Após os treinamentos, a gente ficava 1h30, 2 horas treinando falta e pênalti. Inclusive em falta também, eu tomei muito pouco gol de falta na minha vida em função disso, porque eu encontrei soluções
do posicionamento da barreira, do meu posicionamento, né? Por estar treinando todo dia com ele. E o Roberto era um exímio batedor de falta e de pênalti. E eu no treinamento eu ficava bravo porque eu não ia no lado da bola. E eu ficava indignado. Aí um dia eu parei e fiquei só observando o Roberto Dinamite. O enquadramento do corpo dele, né? A batida. E aí, pelo enquadramento já me deu uma noção. Eu falei, mas não é isso, tem mais alguma coisa para me ajudar. E eu comecei a olhar o pé de apoio dele. E o pé de apoio dele é que me deu a noção exata da coisa. Te deu o caminho da bola. Porque o posicionamento do pé, aonde ele aponta, ele bate. Porque ele não tem como virar. Depois que ele coloca o pé de apoio, a não ser que ele coloque o pé de apoio atrás da bola. Aí ele pode bater de um lado ou do outro. E aí, mas mesmo assim eu ainda insisti, falei, não, mas tem mais alguma coisa que eu preciso quebrar. Que era a ansiedade que a gente tinha de sair antes. Né? De que, adivinhou o canto. Não, o goleiro não tem que adivinhar canto. Entendeu? Porque o objetivo do goleiro é o quê? É a bola. Né? Então eu não preciso estar olhando para ti que vai bater o pênalti, ou saber se é você, ou se é o fulano ou o Beltrano que vai bater o pênalti. O meu negócio é a bola. E aí eu passei a quebrar, eu tenho que pegar esse tempo certo. E aí eu comecei a fazer isso no treino com o Roberto. E aí eu já não olhava mais para o Roberto, meu negócio era só a bola, né? E aí eu comecei a ir para o lado da bola. Entendeu? Bom, já é um avanço. Meio caminho. Porque no momento em que ele errar um pouquinho, eu tenho a chance de defesa. Porque o pênalti bem batido na costura lateral é muito difícil para o goleiro. A bola mais fácil para o goleiro que tem é a bola na linha da cintura, que é onde você tem onde é nosso centro de gravidade, né? E aí é a bola mais fácil para o goleiro. Bola rasteira em cima é sempre complicado. E aí eu comecei, mas eu tinha que treinar todos os dias, cara. Inclusive na final de 89, eu tinha a minha mania, eu ia para o meio do gol, não importava quem ia bater, eu ia para o meio do gol, me posicionava e ficava olhando para o chão. O Edu, que foi o primeiro a bater, ele veio, passou por trás de mim, tentando me desconcentrar, mas eu nem me preocupei com o Edu. Do jeito que eu estava, eu fiquei, ele veio, rodou, e ele bateu, eu peguei. Né? Então, o meu negócio sempre foi esse, mas eu tinha que treinar todo dia, até porque você tem que estar condicionado, porque é muito rápida, né? Você não precisa bater forte, mas a velocidade da bola tem, da marca do pênalti para passar a linha do gol, ela é fração de segundo. E o tempo de reação do goleiro é praticamente o dobro da velocidade da bola. Então vai ficar muito difícil para você. E aí eu comecei a trabalhar justamente velocidade de perna, que o Andrada, que foi o goleiro que eu substituí, que foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar, e eu tive o privilégio de ser trabalhado por ele. Ele me passou vários detalhes da posição, que aquilo ficou dentro, para mim, da minha característica de goleiro. E uma delas era justamente a mecânica de perna, a velocidade de perna que a gente tinha. E isso me ajudou bastante. Foi aí que eu comecei a pegar pênalti, né? Mas pegava pênalti, mas eu treinava para pegar. Nesse ano de 89, se eu não me engano, tu pegaste 12 pênaltis durante todo o ano. Eu peguei, depois do jogo de Vacaria no quadrangular, eu peguei em São Leopoldo, acho que 2 ou 3 pênaltis contra o Aimoré. Também que deu o Grêmio o título do turno, e aí possibilitou o Grêmio de chegar à final. Né? Mas eu treinava, cara. Tudo aquilo que era relacionado à minha função, à minha atividade, eu treinava. Tu é um dos poucos atletas que ficou marcado na história do Olímpico, nas paredes do Olímpico. Na subida da antiga superior do Olímpico tinha uma frase: Mazzaropi, nosso herói. E aí, Massa? Cara, isso aí é coisa que marca na vida da gente, né? Eu digo sempre, eu participo muito dos eventos do consulado do Grêmio,
E eu digo sempre para eles que esses momentos, desses eventos, é o momento que eu tenho de estar mais próximo daquelas pessoas que são as grandes responsáveis por tudo aquilo que eu sou e represento. Porque eu tenho muito mais a agradecer do que ser agradecido, porque eu não fazia mais do que a minha obrigação como profissional. Eu defendia o Grêmio e como profissional eu tinha que procurar fazer sempre o meu melhor. Essa era a minha obrigação. Acho que é a obrigação de todo e qualquer profissional, né? E o nosso trabalho, a nossa conduta, a nossa postura fez com que a gente tivesse esse reconhecimento do torcedor. Porque quantos companheiros nossos já passaram e ninguém se lembra, né? Então isso aí é um marco para a carreira da gente também. Esse reconhecimento não tem preço. Eu digo que eu vivo agradecendo, porque esse reconhecimento para mim é tudo, é o nosso trabalho, né? De que nós procuramos sempre dar o melhor e fazer a alegria daqueles que são os grandes responsáveis, inclusive pela grandeza do clube, né? Que é o seu torcedor. O Copa do Brasil, o Claudião implementou com vocês o esquema pega-ratão. Aquilo ali facilitou a tua vida, Massa? Rapaz, naquela época se tinha muito isso, principalmente aqui no Sul, né? O estilo de jogo daquela época, né? Isso era uma fase que eles usavam muito. Eu já tinha ouvido uma vez falar também do finado Enio Andrade, que Deus o tenha. Eu fui 2 vezes, trabalhei 2 vezes com o seu Enio, fui campeão com ele 2 vezes. Fui campeão com ele no Curitiba e fui campeão com ele no Náutico. O Náutico, inclusive, há 9 anos não era campeão e nós quebramos o jejum do Náutico em 84, depois que eu saí daqui do Mundial. Conta um pouquinho da tua relação com o Enio Andrade para nós. Rapaz, o seu Enio para mim era meu pai, cara. Eu aprendi muito com ele. Para mim foi o maior treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque ele me ensinou muito, eu aprendi muito com ele e ele era um treinador que tinha uma visão do jogo, uma leitura do jogo que poucos têm. E eu conversava muito comigo, a gente ficava na concentração após o jantar, ele me chamava lá para a mesa dele e a gente ficava conversando, ele contando as histórias da época dele, que ele jogou no Palmeiras, aqui no Renner. E eu ouvia, né? Porque eu estava ali diante de um cara também que era um ícone no futebol brasileiro, né? E um treinador que já tinha uma bagagem de conquista. Ele foi campeão brasileiro com Curitiba, né? Isso não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, né, cara? Então, era um treinador que ele fazia mexida e ia, né? A mexida dele era como a gente diz na gíria, né? Você vai direto na ferida, né? E ele era muito esperto, ele tinha um refrão dele que era: eu vou fazer uma joqueada. Vou dar uma joqueada. Eu já sabia que vinha alguma coisa nova. E o interessante é que eu, na época, no Curitiba, por exemplo, ele montou uma jogada, inclusive, comigo, por causa da reposição de bola que eu tinha, né? E aí ele montou uma jogada comigo e na final, o segundo gol nosso na final saiu dessa jogada que ele montou comigo. Então tudo aquilo que ele ia fazer, ele dizia para mim, porque eu era capitão na época, ele dizia para mim, porque qualquer coisa ele pode perguntar para aquele moço ali se ele não estava sabendo, né? E eu gostava de trabalhar muito, e ele ficava louco, não, para. E ele ia muito lá em casa também, né? Lá em Curitiba, depois lá no Náutico também. Aí uma vez eu falei para ele: eu estou com uma saudade de um carreteiro. Aí ele vou falar com a mãe Irene e ela vai fazer um carreteiro para nós. Aí ele ligou para a mãe Irene, a esposa dele, e falou: o Mazola está querendo comer um carreteiro. Aí marcaram, depois do treino foi lá para casa. E a mãe Irene fez um carreteiro para a gente lá em Recife. Então ele tinha isso, né? E ele treinava, batia falta em ti também? Não, ele batia pênalti, ele dizia para mim: eu vou bater do seu lado direito o rasteiro, pode ir lá que você não vai pegar, e era complicado. Mas aí um dia ele me chamou para um desafio, né, cara?
Aí eu gostava quando me desafiavam, né? Aí ele, vamos fazer o seguinte, eu vou bater 5 pênaltis, quando você vai pegar? Eu falei, vou pegar 2, senhor, e vou dizer pro senhor quais eu vou pegar. Aí ele está de brincadeira comigo. Eu falei, não, eu vou pegar o segundo e o quarto, senhor. Então tá bom, se você pegar, eu te pago uma Coca-Cola. Se eu ganhar, você me dá um litro de uísque. Eu falei, tá bom, senhor, tudo bem feito. Porque ele sabia, porque eu não bebo. Mas eu tinha uísque lá em casa, né? E tenho, que era para servir os amigos, porque eu não bebo mesmo. Aí, então vamos. E eu peguei o segundo e o quarto. Aí eu ganhei, ele me chamou para revanche. Eu falei, vamos para revanche. Estão valendo 2 agora, tá bom, valendo 2. Aí eu falei, vou pegar o primeiro e o terceiro. Senhor. Aí eu peguei o primeiro e o terceiro. Aí ele falou, parei, lá, não quero mais. E fez uma aposta comigo também, foi o Valdir Espinosa. Nós estávamos em Berna, na Suíça, disputando lá na Philip Cup. E aí no treinamento ele falou assim, quantos pênaltis você pega no... Isso em 85. 85. Foi em 86. 86. Aí eu falei, eu vou pegar 2, Espinosa. Eu vou pegar o terceiro e o quinto. Se eu ganhar, você me paga um chopp lá no hotel, lá, na lanchonete. Se você ganhar, eu te pago um suco. Eu falei, feito. Aí eu fui, peguei o terceiro e o quinto, ganhei a aposta do Espinosa. E é verdade aquela história, que a lenda que fala na Fonte Nova, Grêmio e Bahia, 2-0 que nós ganhamos lá, na entrada do vestiário estava cheio de despacho. Era, nós chegamos no aeroporto e me entregaram um bonequinho cheio de alfinete, cara. Uhum. Mas toda vez que a gente ia jogar, na minha época de Vasco também era assim, a gente ia jogar em Salvador, a gente chegava no aeroporto, os torcedores do time que a gente ia enfrentar, eles davam um bonequinho que era a caricatura nossa, ele cheio de alfinete, sabe? Mas isso é coisa, são folclores do futebol brasileiro, que faz a parte do folclórica do futebol brasileiro. Agora nós estamos, Grêmio e Flamengo, primeiro jogo lá no Rio, 2-0, aos 15 minutos estava 2-0 para aquele timaço do Flamengo, Zico, Júnior, Ailton, Zinho, Leonardo, Nando, e aí teve uma hora que o Zico ficou de frente contigo, deu um chute fortíssimo com a perna esquerda e tu defendeu. Se tu não defende, ia ser 3-0. Essa defesa, nas suas devidas proporções, é semelhante ao pênalti contra o América de Cali para a conquista do título? É assim, ó, eu costumo dizer que tem momentos da partida em que o goleiro é exigido, que ele dá a resposta, ali você muda a história do jogo. São lances que são decisivos, né? E no momento psicológico da partida é importante. E não deixa de ter sido, tanto que nós empatamos o jogo 2-2, né? Quando todo mundo dava por perdido, o Grêmio empata o jogo e traz a decisão para o Olímpico. E no Olímpico nós despachamos o Flamengo com uma goleada, né? Foi 6-1, quer dizer, uma atuação também da equipe assim, fantástica. Mas nesse jogo tu também fez muitas defesas importantes. Mas são jogos grandes, né, cara? Você está jogando contra uma grande equipe, dificilmente você passa o jogo sem fazer uma defesa num clássico de equipes da grandeza de Grêmio e Flamengo, né? O importante é você se preparar, e é o que eu digo, o trabalho que a gente faz, e eu depois, como passei a ser treinador de goleiro, eu preparo o goleiro, eu não treino o goleiro, eu preparo o goleiro para justamente esses momentos. A hora que a sua equipe precisar do seu goleiro, ele possa te dar a resposta, né? Porque tem como você fazer isso, né? E a gente tem a experiência de ter vivido isso. Aí agora nós estamos lá em Recife. A Ilha do Retiro, ela intimida o adversário mesmo? Aquela pressão... Mas eu já tinha jogado lá, eu decidi 2 turnos lá, e nos 2 turnos eu peguei os pênaltis na final dos turnos, e eliminando o Sport, entendeu? E nosso time tinha jogadores experientes, né? Alfinete, Edinho, Luiz Eduardo, tinha o Jandir, né? Lino,
Pô, então era o Cuca, né? Era time que estava acostumado à pressão. E lá eu fiz uma defesa também no final do jogo, né, que evitou a vitória do Sport. Eu fui driblado na hora que eu saí no atacante, ele me driblou. Quando ele bateu, empurrando a bola pro gol, eu cheguei abafando ele de novo. No finalzinho do jogo, ali garantiu 0-0. E no jogo de volta no Olímpico eu fiz um gol contra, né? Porque só o Grêmio fez gol naquele dia, né? E eu, antes de eu tomar aquele gol bobo, eu tinha feito 3 defesas a queima-roupa comigo. E aí no lance de escanteio, como eu não gostava que o defensor viesse marcar o atacante que estava marcando, porque eu dizia para eles que ali quem marcava era eu, ele ficou na minha frente, o Márcio, o zagueiro do Sport, e quando o Ayrton correu para bater, que Deus também tem, né? Correu para bater, e ele puxou no primeiro pau e eu acompanhei. Quando eu acompanhei, ele saiu para dentro da área, e aí eu subi porque eu perdi o tempo da bola, e aí tentei puxar, peguei mal e joguei para dentro do gol. E o empate, ali estava 1-0 para nós, o empate dava o título ao Sport, porque o gol fora era qualificado na época. Então daria a vitória ao Sport, né? Eu intimamente eu estava louco da cara, né? Mas eu não podia também deixar transparecer isso para os meus companheiros e para o torcedor, né? Tinha o restante do jogo, porque senão eu poderia comprometer toda Isso ainda era o primeiro tempo, né? Entendeu? E no segundo tempo o Cuca fez o segundo gol e disse: eu vou fazer o gol e vou lá te abraçar. Eu falei: beleza, parceiro. Foi lá aí e fez. Ele fez o gol e foi lá também me abraçar e tudo. E aí no momento que eu falhei, meu time foi campeão, né, cara? Então tudo isso fica no esquecimento. Mas eu sempre digo, porque as pessoas me falam: o primeiro jogo que eu assisti foi o da Copa do Brasil, que eu fiz o gol contra, né? Porque é verdade, né? Não existiu, não tem por que você esconder isso. Mas, né? O Ayrton batia bem na bola, né? Batia. Ele tinha jogado conosco no ano anterior, né? O Ayrton era um cara muito extrovertido, falecido Ayrton, né? Ele tem uma jogada clássica que está na memória de todo torcedor gremista, foi aquele balãozinho que ele deu no Eider na divisória do Olímpico ali. Aquilo ali ele botou o Olímpico abaixo. É que a gente dominava ele também. O Eider disse que vai deitar em você, né? Mas era para poder também mexer com um pouco com o jogador. Bom, me diz tem alguma história engraçada daquela época lá, Maza? Da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil, 89, alguma lembrança aí? Quando você entrevistar o Cuca, pede ele para te contar a história do Babalu. Ele pegou o Babalu do Cláudio Duarte, que o Cláudio usava um no primeiro tempo e um no segundo. Ele comprava sempre 2, né? Aquela goma de mascar, né? Chiclete, E aí ele usava um no primeiro tempo e o outro no segundo. E o Cuca roubou dele. E ele no intervalo disse: me roubaram meu Babalu. E aquele estava trabalhado pela minha mãe de santo para esse jogo. E o cara que pegou vai se ferrar. E o Cuca ficou apavorado. E o Cláudio sabia que tinha sido ele, né? O meu Cláudio falou só de sacanagem. E o Cuca foi lá e fez o gol, né, cara? E fui eu. Eu falei assim: não, eu sabia que era você, né? Mas pede ele para te contar, que ele vai te contar.